A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 17 e versículo de número 15 ao 22, que vai nos dizer assim: Disse também Deus a Abraão: A Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão com o rosto em terra e se riu e disse consigo: A um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: Tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: De fato, Sara tua mulher te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua, para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabeleça-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a um ano. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Deus, ele tem os seus planos, ele tem os seus desígnios e os planos de Deus são maiores do que os seus. Os planos de Deus, irmãos, são planos extraordinários que muitas vezes vai fugir da nossa lógica humana. Muitas vezes nós vamos olhar e vamos pensar que é impossível Deus cumprir algumas palavras na nossa vida, Deus fazer alguns propósitos acontecerem, mas Deus me trouxe aqui por intermédio dessa palavra para te dizer: a minha promessa ainda está de pé. Porque eu não sou condicionado ao tempo. Eu não sou condicionado àquilo que você está vivendo, diz o Senhor. Mas eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. A casa de Abraão tinha uma palavra. E eu vim aqui por intermédio desta palavra para falar com pessoas que você tem uma palavra, mas tudo é contrário. E você diz: meu Deus, eu já não consigo mais acreditar que o Senhor vai cumprir promessas na minha vida. Eu não consigo mais acreditar que a porta vai se abrir. Eu não consigo mais acreditar que a cura vai chegar. Eu não consigo mais crer que haverá libertação, que haverá restauração. E Deus está dizendo para você: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu não errei o endereço quando eu te escolhi. E outra coisa, eu não errei, rabaiacando, ramancho de rasto, quando eu disse que faria algo na sua história, mesmo sendo impossível. Era impossível Sara dá à luz na sua velhice. Mas o Senhor estava deixando bem claro aqui que ele cumpriria a sua boa palavra, ou seja, a casa de Abraão viveria um milagre. A sua casa vai viver um milagre. Eu não sei o que Deus vai precisar mover, eu não sei o que ele vai precisar fazer, mas ele me trouxe aqui para te dizer: a minha promessa está de pé e eu vou cumprir a minha boa palavra na tua história. Ramancho rabaiacandaraia. Declare comigo: eu creio que a promessa do meu Deus ainda está de pé na minha vida e ele vai cumprir. Eu creio que a promessa do meu Deus ainda está de pé na minha vida e ele vai cumprir, irmãos. Podem passar céus e terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Deus já tinha um tempo determinado para que o milagre acontecesse na casa de Abraão. Abraão estava cansado, Abraão estava frustrado, mas Deus ainda estava com a sua promessa de pé. Você pode estar cansada, você pode estar frustrado, você pode achar que não tem mais jeito, mas o Senhor me trouxe aqui por intermédio dessa palavra para te dizer: a minha promessa ainda está de pé e eu vou cumprir a minha boa palavra na tua história. Ramanda Kandarai. O Senhor trouxe uma grande mudança para a casa de Abraão. O Senhor começa a trazer uma mudança ali de nome, primeiramente para Abrão, que era Abrão, e passou a se chamar Abraão. O Senhor ordenou a circuncisão na casa de Abrão, que agora era Abraão, e mudou o nome de Sarai para Sara. Sara fazia parte do propósito de Deus. Deus gosta de trabalhar com impossibilidade. Deus gosta de trabalhar, irmãos, com a porta fechada mesmo.
É quando não tem a probabilidade do milagre acontecer. Quando olhamos para Sara, nós vemos muitas impossibilidades, porque ela era velha, avançada em dias, e já se lhe havia cessado o costume ali das mulheres, e outra coisa, ela era estéril. Nunca havia gerado. Então, às vezes, irmãos, Deus, ele vai lançar palavras na nossa vida que vai parecer ser absurdas mesmo. Que é para nós entendermos que não é sobre nós, mas é sobre a promessa dele. Declare comigo, não é sobre mim, mas é sobre a promessa de Deus na minha vida. Não é sobre mim, mas é sobre a promessa de Deus na minha vida. O Senhor abençoaria Sara, e dela o Senhor daria um filho a Abraão. Ou seja, irmão, Sara fazia parte do propósito de Deus, mesmo havendo impossibilidades na vida dela. Você hoje pode olhar e pensar que Deus, ele vai vir por outro caminho para cumprir a promessa dele na sua vida, porque o caminho que você tem é um caminho de impossibilidades. O caminho que Abraão tinha era um caminho de impossibilidades, e Deus não mudou o caminho. Deus, ele não falou com Abraão, case com outra mulher. Não. E o Senhor não disse, vai ser em Ismael que vai se cumprir a minha palavra na sua vida. Não. Com Deus não tem barganha, irmãos. Com Deus não tem meia palavra. Com Deus não tem negócio de Deus ele falar e não cumprir. Ele fala e ele é fiel. Ele fala e ele não abre mão. Ele fala e ele cumpre o que ele prometeu. Declare comigo, meu Deus é fiel e ele vai cumprir o que ele me prometeu. O meu Deus é fiel e ele vai cumprir o que me prometeu. Deus é fiel, meu irmão. Deus é fiel, minha irmã. E ele te trouxe aqui para lhe dizer, a minha promessa ainda está de pé. Quando Abraão escuta aquelas palavras, ele riu. Muitas vezes nós vemos pessoas pregarem, né? Falando que Sara riu, porque é muito mais dito que Sara riu do que Abraão riu. Mas Abraão riu primeiro que Sara. Abraão riu porque era impossível. Você pode estar olhando hoje e dizendo, irmão, eu estou rindo aqui, estou olhando para a minha vida financeira e dizendo, não vai mudar não. Deus disse que eu vou ter para ajudar, para emprestar, que eu vou ter para fazer na vida de pessoas, que eu vou ter para mudar a minha história, mas eu estou vendo aqui tudo o contrário. Eu estou rindo porque Deus disse que o marido vai ser pastor, mas o marido só vive nos bares. Só vive aí, sem querer nada com Deus. E tá tudo impossível. Eu estou rindo porque Deus disse que essa mulher vai ser uma bênção, vai ser submissa, mas o que eu vejo é uma mulher contendeira, rixosa, é tudo o contrário. E o Senhor está dizendo a você, por intermédio dessa palavra, que ele cumpre a palavra dele. Independente do que você esteja vendo. Tem fases na nossa vida que estamos como Abraão, começamos a rir porque não acreditamos mais. Quando você começa a ficar desesperançado, guarde bem isso na tábua do seu coração. Quando você começa a ficar desesperançada, Deus ele começa a agir ao seu favor. Declare comigo, eu creio que o meu Deus agirá ao meu favor. Eu creio que o meu Deus agirá ao meu favor. É agora que Deus vai agir. Quando você ainda tinha esperança, Deus não ia agir por você, porque não ia ser um milagre assim, sabe? Aí ele deixa você ficar realmente sem esperança. Ele deixa você ficar sem expectativa, para você entender que é ele quem vai fazer, que ele é o Deus do impossível. Nós servimos a um Deus que não brinca de ser quem ele é, mas ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Ele é fiel, ele é grande, ele é poderoso. Independente do cenário, independente do tempo, ele cumpre a sua boa palavra. Versículo 17. Então se prostrou Abraão com o rosto em terra e se riu. Abraão riu. A Bíblia enfatiza no versículo 17 que ele deu risada. Deu risada porque estava frustrado. Deu risada porque estava olhando para o momento. Deu risada porque achou que Deus não poderia fazer o que Deus havia dito. Porque, irmãos, a esperança adiada faz adoecer o coração. É bíblico. Quando você espera muito e você não ver acontecer, seu coração começa a adoecer. Aqui eu vejo o quanto o coração de Abraão estava doente. O quanto Abraão estava cansado. O quanto Abraão estava entristecido, irmãos, por não ver se cumprir a palavra de Deus na história dele e da sua esposa no tempo em que ele achou que tinha que se cumprir. Porque nós temos a mania de colocarmos uma data de validade em cada promessa que Deus nos faz. E nós pensamos, se não acontecer até tal tempo, não vai acontecer mais. Só que aqui nós vemos que Deus tem o tempo dele, o tempo de Deus não é o nosso. Porque Abraão estava frustrado porque ele estava olhando para o tempo dele. E às vezes nós nos frustramos, por quê? Porque estamos olhando para o nosso tempo.
Estamos olhando para aquilo que é contrário, estamos olhando para aquilo que estamos vivendo. E Deus está dizendo hoje, tira os seus olhos do que é contrário, porque eu sou fiel. Eu não ando segundo o tempo, eu não ando segundo os anos, mas eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu vou cumprir a minha boa palavra na tua casa, na tua família, na tua história. A Bíblia nos diz que Abraão disse consigo. Ou seja, ele nem abriu a boca para falar, ele disse consigo mesmo. Assim como Sara, ela falou ali consigo mesma, Abraão também falou aqui consigo e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Ele começa a olhar para as impossibilidades, irmãos, e ele começa a enfatizar isso. Como se isso fosse impossível para Deus. Eu não sei o que você está pensando que é impossível para Deus, mas ele me trouxe aqui para lhe dizer: eu vou te surpreender. Eu vou te surpreender, porque você diz que serve ao Deus do impossível. Mas diante daquilo que é contrário, você não acredita que o Senhor vai mudar a tua história muitas vezes. Você acredita no milagre dos outros, mas no seu você não acredita. E você vai ver Deus cumprindo a boa palavra dele na sua história. Você vai ver Deus te surpreendendo. Eu vejo Deus sendo surpresa na história de homens aqui e de mulheres. Deus surpreendendo e cumprindo palavra e cumprindo promessa, porque ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Mesmo que tudo seja contrário, Deus me trouxe aqui para te dizer: vou cumprir a minha palavra, e tu saberás que eu falo, e tu saberás que eu confirmo. Rabaia candoreire biancho da rasto rabaia. E tu saberás que eu testifico as minhas palavras. Declare comigo: eu creio que o meu Deus testifica as palavras dele. Eu creio que o meu Deus testifica as palavras dele. O Senhor, ele é um Deus que não deixa os seus servos frustrados por muito tempo. Por um tempo na história de Abraão, ele ficou frustrado. E é normal nós passarmos pelo tempo da frustração. Nós passarmos pelo tempo onde não compreendemos muita coisa e até mesmo onde não acreditamos mais que alguns milagres vão acontecer. É normal. O pai da fé passou por isso. Mas Deus, ele deixa bem claro, irmãos, que a promessa dele estava de pé e Deus cumpriu a palavra dele na história de Abraão. E assim Deus vai fazer na sua vida. E outra coisa, Deus, ele não vai dar jeitinho na promessa, porque Deus não precisa do meu jeitinho. Ricandorai de rasto. Deus não precisa do teu jeitinho. O Senhor não precisa da nossa ajuda para cumprir a promessa dele. Nós só precisamos nos posicionarmos, crermos e acreditarmos que Deus vai fazer a promessa na nossa vida. Mas quem cumpre a palavra de Deus é Deus. Deus não precisava de Ismael para cumprir promessa. Ei, Deus não precisa de atalho. Deus não precisa de indicação. Deus não precisa de bajulação para ele cumprir o que ele te falou. Se Deus falou, você só tem que aguardar, porque quem vai fazer é ele, Rai. Abraão disse ao Senhor: tomara viva Ismael diante de ti. Às vezes, irmãos, nós queremos apresentar para o Senhor o atalho que a gente tomou ou que queremos tomar, porque Ismael foi um atalho. Deus não mandou ele ter um filho com Agar, irmãos. Deus não mandou Abraão anuir ao conselho de Sarai, se deitar com Agar e ter Ismael. Tem coisas que Deus, ele não fala pra gente fazer, mas às vezes a ansiedade para vermos o cumprimento da palavra, para vermos o cumprimento da promessa, muitas vezes vai querer nos controlar. E o Senhor hoje diz para você: não deixe a ansiedade, minha filha. Não deixe a ansiedade, meu filho, te controlar. Não pegue atalhos. Eu não preciso de atalhos. Deus está falando com alguém aqui profundo. Eu não preciso de atalhos. Eu não preciso de ajuda. Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E eu cumpro, porque a minha glória eu não dou para ninguém. Deus não daria a glória dele para ninguém aqui. E assim é na tua história. O Senhor não tinha nada a ver com o plano de Abraão. Tem planos que são nossos, irmãos, e Deus não tem nada a ver com eles. O que Deus tinha prometido foi Isaac. O Senhor disse: eu não vou desamparar Ismael por ser seu descendente, mas saibas tu que a minha aliança é com Isaac. Deus vai cumprir a palavra dele na sua vida, e quem vai fazer é Deus. Porque ele não abre mão do plano, ele não abre mão do projeto, ele não abre mão da execução daquilo que ele te falou. Quem executaria o milagre aqui seria o próprio Deus.
O Senhor disse: eu tenho um negócio com Isaac. Versículo 19. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará à luz um filho. Aquela que era velha, aquela que era estéril, nunca havia gerado na vida. Já se lhe havia aqui cessado os costumes das mulheres aqui nela, irmãos. Não tinha probabilidade de 90 anos. E o Senhor disse: é Sara. Porque quando o Senhor fala, ele vela sobre a palavra dele para cumprir. E lhe chamarás Isaque, o Senhor deu nome, mostrando para Abraão que Deus realmente cumpriria aquilo que Deus estava falando. O Senhor deu o nome para mostrar para Abraão que aquilo ali não era ilusão, não. Mas Deus tinha algo para fazer e ele estava prestes a fazer, e seria através de Isaque. Deus nomeia para que Abraão entenda: não é Ismael, é Isaque. Porque Deus é o Deus que trabalha no meio da impossibilidade para cumprir a palavra dele. Deus vai cumprir a palavra dele na sua vida. Guarde isso na tábua do seu coração. Será como Deus disse, e ele não precisa de atalho para cumprir o que ele te falou. Estabelecerei com ele a minha aliança. Eu vou estabelecer com Isaque a minha aliança. Aliança perpétua para a sua descendência. Isaque era o quê? O filho da promessa. Deus, irmãos, ele é fiel, aleluia. E ele cumpre as suas promessas. Ele cumpre as suas palavras. Eu não sei quanto tempo você está guardando aí uma promessa e uma palavra de Deus. Mas talvez você entrou aqui desanimada, desanimado, dizendo: não tem jeito, eu estou esperando em vão. Não tem possibilidade de mudar, o milagre não vai acontecer. E Deus está dizendo: eu te surpreenderei. Eu sou Deus de surpresa. Eu surpreendi. Abraão. Eu sou o Deus que velei sobre a minha palavra para a cumprir na história dele. Hoje eu te digo, por intermédio dessa palavra, que eu velo sobre a minha palavra para a cumprir na tua história, na tua casa, na tua família. E outra coisa, o milagre já tem um tempo determinado. Versículo de número 21. A minha aliança, porém, estabelecerá-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz. Nesse mesmo tempo, daqui a 1 ano. Já tinha dia, hora, mês, ano, tudo marcado. E por intermédio dessa palavra, o Senhor diz para você: quando você espera em mim, o milagre acontece. Eu sou o Senhor que já designei o dia, já designei a hora, o mês, o ano. A promessa vai acontecer. Eu te trouxe aqui, meu filho, diz o Senhor. Eu te trouxe aqui, minha filha, diz o Senhor, para te lembrar que as minhas promessas, elas estão de pé e elas vão se cumprir na sua vida. E não vai tardar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você, e você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Obrigada, Pai, pelos resultados que o Senhor vai trazer para o teu filho, para a tua filha. Obrigada pelo cumprimento de palavra, de promessa. Havia chegado um tempo de resultados na casa de Abraão, na história dele, Pai. Assim o Senhor estava removendo, rabaiacando, ramandaracandarai, por intermédio daquela palavra, a frustração do coração dele, dizendo: a minha promessa está de pé. Hoje o Senhor está fazendo da mesma forma com teu filho, com a tua filha, removendo a frustração e dizendo: eu não erro o alvo, eu não erro o endereço, eu te escolhi e te farei viver os meus propósitos e te farei viver milagres. Eu glorificarei o meu nome na tua história como eu, Senhor, te prometi. Obrigada, Pai. Obrigada por cada palavra. Obrigada por cada promessa. Obrigada por confirmar que cada uma delas ainda estão de pé e os teus filhos vão contemplar o cumprimento daquilo que o Senhor falou. O Senhor não precisa de ajuda humana, mas o Senhor cumpre a tua boa palavra conforme aquilo que o Senhor disse que faria. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai
vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus. Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que, em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra. Concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Da mesma forma que Deus, ele foi fiel com Abraão, ele disse para você hoje: eu sou fiel para cumprir a minha boa palavra, as minhas promessas na sua vida. Mesmo que você esteja cansado, mesmo que você esteja cansada, saiba de uma coisa: Deus, ele não errou o endereço quando ele te prometeu, e ele vai cumprir aquilo que ele te disse. Mesmo que hajam impossibilidades na sua vida, creia na palavra de Deus, pois o nosso Deus é fiel para cumprir o que ele prometeu. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.